Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, tenho 38 anos e sou um dos casos de sucesso da nossa querida Amélia. Eu vou aqui relatar um pouco da minha história junto com a Amélia. Espero que vocês gostem, que vocês curtam a minha história e que vocês se sintam inspirados com isso, né? Então, a minha história com a Amélia, ela começou há um pouco mais de uma década, né, atrás, onde eu pesava 125 quilos, né, era a pessoa com obesidade grau 1 de obesidade, eu tinha IMC 41. Um dia eu trabalhava normalmente e eu fui mandada embora. Fui desligada da empresa onde eu trabalhava. Com esse desligamento, logo quando aconteceu meu desligamento, meu irmão precisou fazer uma cirurgia meio que de emergência. E aí eu era a única pessoa que conseguia e podia cuidar do meu irmão na época, porque o meu irmão, meus pais trabalhavam e só tinha eu para cuidar dele. E a mãe da Amélia é a pessoa que cuidou do meu irmão desde bebezinho, porque meus pais sempre trabalharam, vem daí a nossa relação. A Amélia, junto com a mãe dela, Dona Cacilda, foram visitar o meu irmão. E eu estava numa fase muito ruim da minha vida, eu tinha acabado de ser desligada da empresa, eu estava com um peso enorme e tal, mesmo já namorando, enfim. E aí eu cuidei do meu irmão e conversando um pouco com a Amélia nessa visita, a Amélia me propôs fazer um tratamento com PNL. Eu achei que era meio conversinha. Não conhecia, não sabia, nem sabia que termo era esse PNL. Fui pesquisar, pesquisei, encontrei, fiquei curiosíssima, né? Era essa palavra que eu queria falar e comecei minhas sessões com a Amélia. Já na primeira sessão chorei muito, assim, as minhas incertezas, a minha falta de foco, elas transmitiam, elas eram vistas através do meu peso, né? Era isso que, a princípio eu falava que não me incomodava, mas hoje, depois de 11, 12 anos aí que eu fiz a bariátrica, eu percebo que era onde refletia de fato os meus medos, as minhas incertezas, né? E aí traçamos alguns objetivos dentro dessas primeiras sessões. Então, eu vou contar 3 objetivos, né? O primeiro era a perda de peso. Eu pesava 125 quilos na época e a Amélia me questionou quanto eu queria pesar e eu falei 80 quilos. Guardem esse número, é importante, 80 quilos. O segundo era falar menos palavrão, porque eu só falava palavrão, tipo de 10 palavras, 8 eram palavrões, e isso incomodava demais as pessoas, mas a mim não. Eu falava como se fosse natural e normal, e não é feio. Além de feio, são palavras não positivas. E o terceiro era me realocar profissionalmente no mercado de trabalho, né? Então, começamos aí as nossas terapias. Em uma das sessões, me lembro que a Amélia pediu para que eu desenhasse, isso é uma história curiosa que aconteceu, que eu desenhasse onde eu queria trabalhar, como seria a minha mesa, como seria, né, onde eu queria trabalhar. E eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre e tal, sempre gostei muito de criança, enfim. Dentro desse processo, eu tive uma ligação, meu currículo sempre foi muito bom, e aí eu tive uma ligação da Fundação Abrinq, que foi a única empresa dentro de todas essas ligações que ela tinha flexibilidade de trabalho.
Por quê? Porque eu não poderia trabalhar as quartas-feiras de manhã porque eu estava fazendo a minha pós-graduação, né? Até por isso que eu fui dispensada daquele outro emprego em que eu fui dispensada e acabei cuidando do meu irmão. E aí a Fundação Brinque falou, vem conversar aqui com a gente, porque a gente tem essa flexibilidade, a gente gostou muito do seu currículo, vem conversar aqui com a gente. E fui. Falei, vou, né? Fui. Cheguei lá, no mesmo canal de energia que da minha futura diretora, ainda não sabia na época. E conversando com ela, ela gostou muito de mim e ela cismou que ela me conhecia de algum lugar, assim, consegui entrar no canal de energia dela, foi super bacana. Ela cismou que me conhecia de algum lugar e ela falou assim, Fernanda, gostei de você, a gente já se conhece, não sei de onde veio isso. Ela falou, a gente já se conhece e eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Tanto gostaria, tinha certeza que eu ia gostar de você, que aquela é a sua mesa. Quando eu olhei, que mesa que era? Era a mesa que eu tinha desenhado. É uma pena que eu não tenho mais esse documento em mãos, mas era a mesa que eu tinha desenhado. Aí eu, num tom de brincadeira, virei para ela e falei assim, faltou uma flor naquela mesa, porque no meu desenho tinha uma flor, né? Aí eu falei, faltou uma flor naquela mesa. Aí ela pegou e falou assim, você fique tranquila que no seu primeiro dia terá essa flor pra você. E tinha. Eu falei, caraca, assim, em um mês de terapia, o nosso primeiro objetivo a gente já tinha alcançado, dos 3 que a gente tinha linkado. Eu falei, caraca, meu, não acredito. Eu falei, Amélia, dá certo. E a Amélia, não, dá super certo, você super tá indo bem e tal, que não sei o quê. Já estava falando muito menos palavrões. Os palavrões quase não existiam. E aí eu troquei alguns palavrões por palavras positivas. A Amélia falou, o que você gosta e o que você... toda vez que pensa em falar um palavrão, pensa nessa palavra e fala essa palavra ao invés de falar palavrão, uma palavra que traga algo que você goste, que transmite energias que você gosta. E a minha palavra escolhida foi papagaio, tanto é que até hoje falo bastante papagaio. E a palavra papagaio, quem me conhece bem sabe que vem dessa terapia. Então, até aí nós já tínhamos 2 objetivos. E o que faltava? Faltava ainda eliminar os 50 quilos que eu tinha e eu carregava. Porque quando eu entrei na fundação, eu ainda estava pesando 125 quilos. Comecei a trabalhar na fundação, passaram-se os meses lá de experiência, fui super bem, tal. Um dia acordei e falei assim, por que eu não procuro um médico? Porque eu falo que minha obesidade não me preocupa, que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa bem resolvida, na época eu já estava casada. Eu falei assim, não, talvez eu precise de ajuda médica e não tô sabendo, porque eu já começava a ter sinais de cansaço, enfim. Procurei o convênio na própria fundação. Tinham 3 médicos disponíveis na época pro convênio. 2 deles, um era super famoso, era aquele que fez a cirurgia dos gêmeos da Record, então eles não tinham agenda, tipo, só pra muito tempo depois. Um outro que era em Santo André, muito longe pra mim, e o Dr. Luiz Carlos de Castro da Moca, que tinha uma desistência pra semana que vem. Tinha desistido uma consulta e eles me encaixaram. E eu fui lá conversar com o Dr. Luiz. Conversei com o Dr. Luiz. O Dr. Luiz me passou todos os exames pré-operatórios, porque de fato com IMC de 41 eu já estava apta a fazer a cirurgia, só precisava ver se estava tudo bem com a minha saúde. Fiz todos os exames e, para minha surpresa, minha saúde já estava despencando. Na época eu tinha 27 anos e o Dr. Luiz falou assim para mim, falou, Fernanda, se você não fizer a cirurgia, você não vive até os 30. E aí eu falei, vou ter que fazer a cirurgia.
E 3 meses depois, porque eu pedi para ele esperar um mês, porque era aniversário de casamento da minha avó e eu queria participar, porque eu tinha muito medo de morrer. Fiz a cirurgia e eis que acho que esses 50 quilos eu demorei uns 3 anos para atingir o nosso terceiro objetivo. Eu já tinha recebido alta, eu já tinha entendido que eu não entrei na Fundação Abrinq por acaso, eu entrei na Fundação Abrinq justamente para fazer essa cirurgia e atingir esse nosso terceiro objetivo. E nesse meio tempo aí a gente teve várias outras sessões, onde eu consegui comprar o meu carro. E a partir daí eu nunca mais larguei a PNL. Eu sempre lia, sempre fazia exercícios, a Amélia me passava alguns exercícios e o tempo foi passando. Me tornei mãe de 2 meninas lindas, comecei a ter um relacionamento mais agradável com as pessoas, comecei a refletir o que eu realmente achava, o que eu realmente entendia e conversava melhor com as pessoas. Eu deixei de aceitar muita coisa, mas eu era muito respeitosa em dizer em que eu não aceitava, que eram todos os problemas que de fato a obesidade trazia para mim e alguns problemas, algumas travas, né, emocionais que eu tinha, que era devido à obesidade. Com isso, eu fui me desenvolvendo muito bem, deixei a Fundação Abrinq, fui trabalhar nas lojas Marisa. Nas lojas Marisas, engravidei da minha primeira filha, que é a Lara, hoje com 7 anos, vai fazer 7 anos. Das lojas Marisa, cresci muito profissionalmente, minha segurança mudou completamente. Fui para a JBS, hoje sou funcionária da JBS. Tive minha segunda filha e veio de novo sobrepeso. Engordei de novo. Aí minha segunda filha, quando ela fez 12 anos, 2 anos, quando ela fez 2 anos, eu falei, agora eu preciso cuidar de mim. Ela ficou mais independente e tal, já não tinha mais amamentação, não dependia tanto de mim. Eu falei, agora eu preciso cuidar de mim. Preciso fazer as minhas plásticas reparadoras, que sobra muita pele, né? E aí, fui atrás disso e eu percebi que nenhum médico faria ainda com o sobrepeso que eu estava. E aí eu comecei. Dieta, massagem, exercício. Comecei. Na época eu estava com 85 quilos, há um ano e pouquinho atrás. Cheguei nos 80, não saía dos 80 por nada, não saía dos 80. Cheguei nos 80, um dia, indo embora do trabalho, eu falei, gente, travei o meu cérebro nos 80 quilos. É por isso que eu não emagreço. Peguei o telefone e falei, Amélia, tá acontecendo isso, e eu travei nos 80 quilos e eu preciso fazer essa cirurgia. Aí ela falou assim, vamos lá, você vai fazer a cirurgia e a gente vai arrumar isso daí. Pode ser sim que você tenha travado seu cérebro nos 80 quilos. Comecei. Amélia, vamos fazer umas sessões? Vamos fazer umas sessões. Galera, emagreci mais 8 quilos. Cheguei aos 72 quilos e marquei a minha cirurgia, minha redução de pele. Fui promovida no serviço e eu só tenho coisas positivas para falar desses tratamentos e dessa profissional maravilhosa que é a Amélia. Aproveitem o curso, aproveitem todo esse processo, porque é um processo grandioso que faz a gente crescer, nos autoconhecer e melhorar sempre. Um beijo, eu sou a Fernanda, que há 10 anos pesava 125 quilos, hoje meu peso atual é 75 quilos e continuo na luta todos os dias contra a obesidade.
Obrigada, tenham um excelente dia ou uma excelente noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.